Você é sabido, você é sabida. Então, aqui, bem-vinda à nossa dose de sabedoria diária. Hoje é a 18 de 31. Gente, estou feliz demais, porque cada dia é um novo recomeço, cada dia é, assim, uma nova vitória. Quando eu iniciei ali, o primeiro, eu falei, vou dar conta. Gente, é 18. O que significa isso? Que tudo que você vai fazer na vida, você só precisa começar, porque os dias passam e cada dia que você faz uma coisa é uma vitória. E hoje eu estou comemorando, comemora comigo, porque hoje 18, são 18 lives, gente. 18 aulas. Incrível, eu amei. Eu amo você aqui, eu amo estar aqui com você. Tá incrível. Vamos então à dose de sabedoria diária hoje. O título dela é Sabedoria para ouvir e ao falar. O que significa isso? Vamos descobrir juntos? O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O que seria um solitário? Uma pessoa que não quer ouvir ninguém. Ele acha que sabe tudo. E nós não sabemos, porque o código, aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, está na cabeça de outra pessoa. Então, não podemos ser solitários 100%. Sim, é necessário aquele tempinho. Tem pessoas que recarregam as suas baterias ao ficar sozinho. Outros precisam recarregar onde tem mais pessoas. E escolher as pessoas com quem a gente vai conversar, escolher os cursos, escolher os nossos mentores, isso é muito importante. Mas solidão 100% nunca. Então, vamos lá. Versículo 2. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. O que significa isso? O insensato, ele não tem prazer, ele não quer entender. Ele não quer entender as situações, ele não quer entender o que acontece. Ele adota um modo de vida e quer que todo mundo entenda isso ali, engolir isso ali, e às vezes faz com que outras pessoas vivam aquele próprio modo de vida dele. Então, o insensato, ele quer que as pessoas entendam e quer que as pessoas vivam, aquelas pessoas que estão mais próximas dele, o modo de vida dele. Não quer escutar, não quer entender. Então, o insensato age assim. Não todas as pessoas que agem assim sejam insensatas, calma. Às vezes a pessoa não tem entendimento, não tem sabedoria ainda, mas nunca é tarde para se desenvolver a sabedoria. Então, hoje nós estamos no provérbio 18, que é a sabedoria milenar que todos os grandes sábios, grandes feitores desse tempo e de outros tempos estudaram intensamente os provérbios. Então, gente, nós precisamos desses princípios e colocar isso em nossas vidas. Por isso, a dose de sabedoria diária. Então, você já compartilhou com outras pessoas? Você precisa fazer isso, porque isso é transbordo. Você transbordar na vida de outras pessoas, entender que mais pessoas precisam desenvolver a sabedoria para que nós tenhamos melhores resultados. Então, dá um like aí também no vídeo, no YouTube. E no Insta, acho que tem como você fazer um coraçãozinho, coisa assim. Você sabe, e você sabe o que fazer. Então, vamos lá. Versículo 3. Vindo a piedade, vem também o desprezo. E com desonra, a vergonha. Então, não é a piedade, gente, eu li errado. Desculpa. Vindo a impiedade, vem também o desprezo, e a desonra e a vergonha. Versículo 4. Então, devemos ser piedosos com aqueles que não sabem, que não têm os mesmos conhecimentos que nós. Porque quando nós somos impiedosos, o prêmio é o desprezo das outras pessoas em relação a nós. E nós não gostamos. Humanos gostam de gente. Talvez você pense que não gosta de gente, mas olha só, não dá para viver sem gente.
Então, nós amamos gente. Versículo 4. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. A fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Por quê? Quando você é sábio, você aprende sobre sabedoria, você transborda na vida das outras pessoas. Por quê? Porque o universo é montado dessa forma. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente se doa, mais vem para nós e mais você tem para transbordar. Olha que incrível que é o universo. Versículo 5. Não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Então, está dizendo para nós que não é direito. Então, você tem uma pessoa que agiu incorretamente e você tem consciência daquilo. E aí, você priva da justiça, né? Você favorece essa pessoa, talvez por algum motivo pessoal. E o justo é penalizado em relação àquela coisa que quem fez foi o outro. Isso é um problema sério. Podemos dizer assim, se você fez como pecado ou como é imoral, e lei da causa e efeito. O que nós fazemos volta para nós literalmente. Precisamos cuidar e ter sabedoria para que nosso caminho seja o mais leve possível. Versículo 6. As palavras do insensato provocam contendas e sua língua chama por açoites. O que quer dizer isso? As palavras do insensato provocam contendas, ou seja, provoca rixa, provoca briga, provoca coisas, situações ruins entre as outras pessoas. Não tem harmonia. E a sua língua clama por açoites. O que é? A língua fala demais, fala o que não deve, e ela clama por ser penalizada, por apanhar. Açoites é apanhar, né? É porrada mesmo. Versículo 7. A boca do insensato é sua própria desgraça, e seus lábios uma verdadeira cilada para sua alma. Então, entenda, o insensato está prejudicando a ele mesmo. Então, a boca do insensato é a sua própria desgraça. E seus lábios, que é o que fala, seus lábios, uma verdadeira cilada para a sua alma. Porque a alma chora, né? A alma seca em relação a isso. E o que ela faz? Como nós vimos no versículo 17, ontem, falou no Provérbio 17, falava dos ossos, né? Porque quando nós não alimentamos a nossa alma como deveria, os nossos ossos padecem, que é o corpo. Então, versículo 8, aqui. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Meu Deus. Vamos ver aqui. As palavras do caluniador são como finas iguarias, desce até o íntimo do ser humano. Então, nós temos as palavras, nós temos a Bíblia, nós temos pessoas nos falando o que é certo e errado, pessoas sérias, mentores sérios, e de repente vem alguém que você confia e fala, o fulano falou isso de você, ou fez isso para você. Então, isso vai lá no teu íntimo e você acredita. E aí, acaba com o seu coração, com o seu fígado, com o seu rim, porque você é um ser humano e deixou que pessoas colocassem, plantassem sementes de ervas daninhas no seu terreno,
no seu terreno fértil, porque a nossa mente é um terreno fértil. Então, você começa a ver coisas que vão ser prejudiciais a você. Eu acompanho alguns... Eu tenho estudado muito sobre religiões, especificamente sobre... Não é religiões, mas sobre a palavra, sobre a espiritualidade. E na internet nós temos coisas boas e coisas ruins e coisas que podem, inclusive, ser as próprias ervas daninhas. Como, por exemplo, eu já vi assim algumas headline é aquilo que está lá no título, que chama você para você ver. Saiba quando as pessoas estão falando mal de você. Gente, o pessoal está plantando erva daninha também na internet. Tem os fofoqueiros da internet. Gente, pelo amor de Deus, não escuta isso não. Porque faz mal para você. Então, tem pessoas que querem nosso mal? Sim, pode ser que tenha. Tem. Mas e aí? O que você vai fazer com isso? Está sob o seu controle? Não está. Qual que é o teu controle? Você vigiar e orar. Igual Jesus falou, vigiai e orai. Então, vigiar os seus pensamentos. Você ficar pensando que outra pessoa tem inveja de você. O que você está fazendo? Você está plantando isso em você. Então, se você desconfia disso, você limpa isso em você e faz uma oração, por exemplo, vai lá e lê alguns salmos, como o Salmo 31, por exemplo. Aí você vai limpar a tua áurea, limpar a tua alma. Mas se você ficar pensando em outras pessoas, você vai aumentar essa erva daninha que era antes só uma sementinha, você vai criar uma lavoura inteira na sua cabeça, e você não quer isso, você quer paz, você quer amor, você quer crescimento. E aí, com a sabedoria, você faz isso, porque você não pode dar ouvidos e deixar que pessoas ocupem seu espaço mental, porque aí é o teu terreno, onde você prospera. Onde você prospera em todas as áreas da tua vida, tem a ver com o teu intelecto, com a tua mente. E se você deixar a sua mente ser rendida por outras pessoas, você não consegue crescer e tem uma vida ruim. Você nunca está em paz. Então, deixa. Falaram mal de mim, faz oração para aquela pessoa, corta a energia dessa pessoa que ela fica. Porque quando você dá asas a esse tipo de imaginação, ainda que seja verdade, você abre a porta para essa pessoa entrar na tua mente. Você não quer isso, porque não é bom para você. Então você corta com orações. Você se limpa e você muda o teu pensamento, porque a pessoa está aqui embaixo, né? Está aqui embaixo, está vibrando aqui, e você, quando você estava aqui, você estava no mesmo nível, e aí quando você faz orações, você abençoa aquela pessoa, ainda aquela que te quis mal, você abençoa você mesmo, você vai e sobe. Então, tudo que ela mandar, não passa, não pega em você. Uau! Entendeu? Foi caluniador, né? Nós estamos falando. E a pessoa que é caluniadora, ela precisa fazer muita oração para parar com isso, porque é cuidar da própria vida. Porque você cuidando da tua própria vida, você vai crescer e você vai deixar as outras pessoas crescer. Liberdade é você ser livre e deixar os outros ser livre também. Versículo 9. Quem é negligente no seu trabalho quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Então, cuidado, preste atenção no que você está fazendo. Você está dando o seu máximo no seu trabalho, você está se desenvolvendo, você está acrescentando, porque se você for negligente no seu trabalho, você está igualzinho ao destruidor. Ao invés de você estar crescendo, você está destruindo. Se você é seu próprio patrão, você está destruindo o teu negócio. Se você é funcionário, você está destruindo a tua carreira e você está destruindo a empresa de outra pessoa. E nenhuma das duas coisas é bom. Então, precisamos ser
precisamos ser esperto no trabalho, ter sabedoria e realmente desenvolver o nosso máximo naquele trabalho. Se a coisa não está boa lá, se você acha que já deu o teu máximo onde você está, então talvez seja hora de levantar voo, de fazer outra coisa, de ter o seu próprio negócio, de tomar as rédeas da sua vida. Versículo 10. O nome do Senhor é torre forte para a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Então, o que nós falamos agora há pouco da gente mudar a energia? Porque o nome do Senhor, o nome de Deus, as orações, você se torna uma torre forte porque você tem Deus como refúgio. Porque Ele te criou. Então, pessoas falam, mas acontecem muitas coisas ruins e Deus não vê. Deus vê tudo. Existe o livre-arbítrio. Deus só interfere se você pedir. Se você abrir a porta para Ele. Embora Ele esteja dentro de você, você precisa estar conversando com Ele, porque se a gente não conversa com Ele, a conexão, de novo, você não está na mesma energia, na mesma vibração que Ele, não tem como fazer nada, muita coisa. Porque você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer fazer. Versículo 11. Mas o livre-arbítrio não te dá o direito de fazer qualquer coisa. Você pode fazer, mas você vai sofrer as consequências, entendeu? Então, cuidado. Versículo 11. Os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela será inexpugnável. Ou seja, os avarentos, eles usam os próprios bens para a cidade fortificada, para fortificar sua casa, mas esquece quem os criou, esquece o seu Criador, esquece que precisa honrar a si mesmo, honrar o próximo, honrar a Deus. Então, quando não fazemos isso, ainda que você seja bilionário, você vai ter sérios problemas, porque os bens materiais, eles só são materiais. Hoje você é um bilionário, amanhã você é só um pedaço de carne num caixão. Então, e nossa alma precisa de muito mais que isso. Sim, Provérbios ensina sobre riqueza, sabedoria para você adquirir riquezas, mas riquezas com sabedoria. Não é riquezas que achar que só o dinheiro é o Senhor. O dinheiro não é senhor de ninguém. O dinheiro é meio para você ter mais tempo, por exemplo, estudar, ter mais tempo para viajar, para você crescer. E tem pessoas que têm muito dinheiro e faz mais dinheiro porque ela quer ajudar o máximo de pessoas, então ela constrói mais empresas. É legal, ela está vivendo a vida dela e ela gosta de fazer aquilo. Então, às vezes tem pessoas que pensam, falam assim, eu quero ficar rica. Não, as pessoas querem ficar ricas, por exemplo, mas querem ficar ricas e acham que só o dinheiro vai resolver, que não vai fazer mais nada. Não, se você dinheiro não aceita desaforo. Você ganhou na loteria, fez um montão de dinheiro e agora não vai fazer mais nada, o dinheiro vai embora. E tem pessoas que realmente poderiam parar de trabalhar para o resto da vida, aí teria recurso, teria como colocar em aplicações, mas essas pessoas, elas só têm muito dinheiro porque elas desenvolveram uma coisa dentro delas, que foi transbordar, foi ajudar outras pessoas, desenvolver produto, desenvolver serviço para ajudar outras pessoas. Então, para ela não tem interesse nenhum em parar de fazer aquilo ou de criar novos produtos, novas empresas, porque para ela não está trabalhando, ela está fazendo o que ela gosta e ela está se sentindo bem por estar transbordando. Porque quando você para de transbordar, então é um rio parado. Entenda, as águas não podem ficar paradas. Se você pegar um copo de água e toma, a água, ela revigora nosso corpo, nossa pele. Mais de 70% do nosso corpo é de água, a gente precisa de água todos os dias. Mas você vê que ela não para, a gente toma água, sai pelos poros, sai pelas fezes, pela urina, e todos os dias a gente está sempre tomando água, precisa renovar. O rio, a mesma coisa, o rio não para, o rio está sempre corrente.
Se você pôr um balde de água parada na tua casa, você vai ver que com o tempo vai ter um monte de verme ali, vai criar coisas. A mesma coisa conosco, nós não podemos parar. Quando a gente para, a gente também cria coisas. Então, nós precisamos sempre estar crescendo e não podemos parar porque nós somos também o universo. Nós somos parte do universo. Nós também estamos sempre em movimento, nossas células, nossas partículas, nossos átomos internos. Então, nós somos igualzinho o rio. Nós somos água. A gente não pode parar. E a gente tem que, nosso alimento, quando nós falamos palavras negativas, quando nós desejamos mal para o outro, quando você prejudica outra pessoa, é igual você está colocando esgoto dentro do rio. Você é água também. Então, essas palavras, elas geram doenças, geram problemas, geram discórdia, geram, inclusive, disputa interna das suas próprias células. Então, você entendeu que nós somos energia e que nós somos igualzinho ao universo, igualzinho ao rio, que não pode parar? É isso. Versículo 12. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Entenda. Que ele está nos dizendo que uma pessoa arrogante, antes dela cair, ou seja, antes dela tropeçar, dela errar e dela ter, dos negócios dela não ir bem, dos relacionamentos, antes disso antecedeu que ela ficou arrogante, que às vezes nós esquecemos que somos humanos. E aí nós agimos às vezes com arrogância e vem a queda. A gente cai, tropeça. E então, e a honra, contudo, a humildade antecede a honra. Quando você se transforma numa pessoa honrada, numa pessoa respeitada, quando você tem aquele sucesso que você deseja ou que as pessoas veem em você, antes disso, antes de anteceder essa honra, você foi humilde. Porque a humildade antecede a honra. Entendeu? Você entende que isso é pura sabedoria e que você não aprendeu isso na escola? E poucas famílias tiveram esse conhecimento para passar para os filhos? Embora tenha uma Bíblia dentro de casa, às vezes aberta lá no Salmo 91, outra sua Bíblia está fechada. Entende que isso é dose de sabedoria de verdade para você aplicar na tua vida, para você entender e se olhar. Estou sendo humilde? Estou sendo simples? Estou agindo corretamente de acordo com os princípios? Entendeu? Então, compartilhe aí com outras pessoas, porque isso é transbordar. É você mandar para outras pessoas aquilo que você também quer. Porque quando nós damos coisas para as pessoas, que é o mesmo que nós queremos para nós, mais bênção temos para nós. Então, a sabedoria é a abundância e tem para todos. Então, você precisa compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham sabedoria. Porque um fazendeiro que cria gado, um faz queijo, o outro fazendeiro é carne, o outro são plantios de feijão e arroz, outro planta outras coisas, outro é indústria. Então, nós não estamos sozinhos, gente. Nós precisamos. A vida é compartilhamento. Cada um contribui com aquilo que sabe. E a sabedoria que você está adquirindo, você precisa compartilhar com outras pessoas. Beleza? Versículo 13. Quem responde antes de ouvir
comete grande tolice e passa vergonha. A gente está num mundo muito acelerado. E o que acontece? A gente está o tempo todo querendo que as coisas aconteçam muito rápido, querendo ouvir, de repente a gente não está mais querendo ouvir as outras pessoas. Uma pessoa vem te contar uma história, ou te pedir um conselho, ou está conversando com você, ou filho, marido, esposa, e você está com pressa, a pessoa abriu a boca, você já quer que ela fale tudo que precisa falar, e você fica, ai, anda rápido. E o que acontece? Muitas pessoas respondem antes da pessoa falar. Eu lembro, eu trabalhei mais de 20 anos, eu tenho uma corretora, eu tive por mais de 20 anos. E eu lembro que alguns clientes que eu ligava assim, quando eu falava, oi, quando eu ia falar, oi, aqui é Silene, tudo bem? Tipo, a pessoa já respondia antes que eu falasse. Eu falei, meu Deus, as pessoas estão no automático, gente. E isso aqui está dizendo como tolice, ó. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha, porque às vezes a pessoa ia te contar uma coisa, ou falar alguma coisa, te dar uma notícia, e você vai lá e responde que não era aquilo que ela queria ouvir. Não era esse o objetivo, você responde as coisas atravessadas. E aí? Por quê? Por causa dessa aceleração. Então, precisamos, de novo, ouvir. Tudo bem, tem pessoas que é prolixo, que demora, mas calma. Precisa ouvir o que a pessoa tem a dizer. Depois você explica. Porque senão você passa por tolo e passa vergonha. Precisamos ouvir. Versículo 14. A alma bem disposta sustém, acho que, eu acredito aqui que é um erro de digitação, que assim, a alma bem disposta sustenta o ser humano, deve ser isso, o ser humano durante a sua doença. Então, uma alma bem disposta, ela sustenta o ser humano durante uma doença. Lembra que nós falamos no versículo, no Provérbio 17, que a alma, ela precisa de alimento? Então, não disse que o nosso corpo não precisa. Às vezes tem problemas, todos nós temos em algum momento um problema de saúde, mas quando você tem uma alma forte, bem nutrida, a probabilidade de você ter resultados bons, de você sair do problema de doença é muito alta. No entanto, pessoas que estão com a alma frágil, ou seja, pessoa negativa, que só manda história negativa na sua mente, quando fica doente, a alma padece. E aí a pessoa tende a ter mais problemas sérios e não ter uma recuperação como deveria ter, como uma pessoa alegre, como uma pessoa com uma alma leve consegue sair dos problemas de enfermidades, né? Então a leitura é o seguinte, do versículo 14. A alma bem disposta sustenta o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? A pessoa deprimida, um espírito deprimido, ele deprime até a si mesmo, né? Então, complicado. Por isso, muitos não aguentam nem a sua própria companhia. Uma coisa, você precisa gostar de estar sozinho. Eu falei agora há pouco, em um versículo, que você, lá no início, para você não estar sozinho. Precisamos de mais pessoas. No entanto, isso não exclui aquela coisa de você ficar sozinho quando você precisa. Tem gente que morre de medo de ficar sozinho, porque ela está sempre falando, falando, falando. Mas é medo de olhar para si mesmo. E nós precisamos nos encarar. Precisamos olhar nos nossos olhos e falar, eu te amo. Precisamos falar para nós, olhar nos nossos olhos e ver a nossa própria alma. Porque não é à toa que tem aquele ditado que os olhos são as janelas da alma. Quando uma pessoa está muito deprimida, ela não consegue olhar os próprios olhos. Porque ela contou tanta história ruim para ela, que a alma dela está padecendo.
E é isso que gera as depressões. Então, você precisa ser autossuficiente, amar a si mesmo, se olhar. Não estou falando da aparência física. Quando você alimenta o teu espírito, alimenta a tua alma, a tua aparência física passa a alegria, passa amor. Não importa a tua cor, ao rosto, se você gosta. Porque quando você começa a não gostar de si mesmo, tem uma coisa muito errada. E tá na alma, não tá no externo, tá na alma, tá? Versículo 15. O coração do que possui discernimento adquire conhecimento. E o ouvido dos sábios anseiam por mais entendimento. Então, o coração que tem discernimento, ele procura, ele busca mais conhecimento. E os ouvidos dos sábios anseiam por mais entendimento, por entender. Infelizmente, nós temos um grande número de pessoas pensando que era criança, cresceu, foi adolescente, casou, estudou e que terminou tudo, que agora sabe tudo. Que quando fica adulto sabe tudo. É grande número de pessoas que pensam assim, gente, pelo amor de Deus, o ser humano nunca pode parar de aprender. Parar de aprender é morte para o cérebro. O nosso cérebro já foi comprovado cientificamente que os neurônios, cada coisa que nós aprendemos, nós criamos sinapses neurais, ou seja, ele está se renovando. Quando as pessoas param de aprender, elas param para morrer. E aí, existem essas inúmeras doenças, Alzheimer, sei lá o quê, coisas que paralisam o cérebro. Por quê? Boa parte a pessoa não exercitou mais o cérebro. Como, por exemplo, quando você aprende uma profissão, às vezes pessoas novas, elas estão numa profissão fazendo a mesma coisa todos os dias, igual dirigir. Você vai lá, você dirige todo dia, você sabe o caminho da tua casa sem precisar de GPS, sem precisar pensar. Significa o quê? Você já desenvolveu uma sinapse neural com aquele caminho. Isso é bom. E por que isso acontece? Para liberar o cérebro humano para que ele aprenda mais coisas. Então, tem pessoas que ficam só no automático, porque já aprendeu. E o que acontece? Não desenvolve mais o cérebro. E aí que acontecem essas coisas que acontecem por aí. Então, gente, não importa a tua idade, o ser humano precisa aprender todos os dias. Que seja uma leitura, mas aprender coisas boas, pelo amor de Deus. Não vai desenvolvendo os sinapses neurais de problemas, de coisas ruins, porque o bicho vai pegar. Lembra, a sua cabeça que eu me refiro, gente, nós temos um cérebro. O nosso cérebro é como se fosse o seu celular ou um computador, ele é só uma caixa. Mas ele tem mecanismo para a gente trabalhar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, ter uma comunicação aqui com o universo. Então, é um aparelho ali. Esse aparelho, ele precisa estar sendo renovado. Não existe um mecânico para como chama, mecânico, alguma coisa assim para o nosso cérebro, para esse tipo de coisa. O único alimento que nós podemos dar para que ele continue se renovando, ele não envelheça, é estudo. Estamos colocando coisas boas na nossa cabeça para ir desenvolvendo. Então, o coração de quem possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseiam por mais sabedoria, porque quem é sábio, por isso você está aqui, você é sábia, é buscando sabedoria. Então, a gente está com o ouvido atento para a gente adquirir mais sabedoria e, além dos ganhos que nós já temos no nosso dia a dia, nós temos ganhos também internos. Isso é muito importante. Versículo 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega.
e o conduz à presença das pessoas que decidem. Então, o que significa isso aqui? Antigamente, e até hoje, né, os reis, quando eles iam fazer visitas para outro rei, ele leva, primeiro ele manda uma carruagem de presente, para depois ele chegar. Normalmente, nós queremos que as pessoas nos ajudem sem dar nada. E é uma lei da natureza, é dando que se recebe. Jesus disse isso. Ele nos ensinou também, hoje nós temos a física quântica que mostra cientificamente essa coisa de você dar, porque, inclusive, alguns dos gatilhos mentais é quando você dá, você recebe, a própria pessoa, ela fica, de alguma forma, em dívida com você inconscientemente, porque o universo funciona assim. Então, muitas vezes, quando uma pessoa ela só quer ganhar, isso não só de pessoa para pessoa, tem problema. Então, quando você quer uma conexão, quer fazer network, por exemplo, com uma pessoa que você julga que está próxima dela, vai te trazer algum benefício, ou você quer conhecer por algum motivo, você precisa descobrir o que aquela pessoa gosta, estudar um pouco mais sobre a vida dela e mandar um presentinho para ela. O presente sempre precisa chegar antes de você. E claro que não é um presente daquele que você está na tua cabeça, que você achou que ia gostar. Às vezes é um presente, não precisa ser, pode ser um presente físico, pode ser às vezes um trabalho que você desenvolve, que você quer então, por exemplo, trabalhar para uma determinada empresa. E aí você estuda aquela empresa, você vê que ela está fazendo alguma coisa que você poderia melhorar. Você vai lá, melhora e, e manda para aquela empresa aquela coisa que você poderia melhorar. Isso é você chegar primeiro, o presente chegar primeiro que você. E normalmente a gente quer chegar primeiro. Oi, sou eu aqui, linda de olhos azuis, olhos pretos, não sei. Não funciona assim. O universo, ele é assim, causa e efeito, não é. E tem esse presente, ele não pode ser, por exemplo, você tomar lá da cá, você ter certeza, não, eu vou dar isso aqui, eu vou pegar algo de volta. Tem que haver esse relacionamento. Tem que ser genuíno, tem que ser de coração, tem que ser de verdade. Você realmente viu aquilo e falou, não, eu vou fazer isso. E depende do resultado, entendeu? Então, aqui o que diz, então, que o presente deve chegar primeiro do que você. Vou ler de novo, só para você entender, ó, versículo 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega. Ou seja, abrir passagem para você se conectar com aquela pessoa que você quer. E conduz a presença das pessoas que você decide. Tá. Agora vamos então para o versículo 17. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Isso acontece conosco o tempo todo. Às vezes, nós passamos por situações, existe sempre duas pessoas, quando tem uma divergência entre as pessoas. Então, você tem a tua versão. Você tem um problema com o marido, ou com o funcionário, ou você, funcionário, tem problema na empresa, ou com um colega de trabalho, e aí vai. Relacionamento. Há uma situação em que você ficou magoado por alguma coisa. Aconteceu uma situação. Então, você tem uma história em relação àquilo. Você tem uma história, por exemplo, não sei, você inventa uma história aí, que o marido chegou tarde, ou que a mulher não cuida da casa como deveria, ou não conversa mais com você. Cada um de nós temos a nossa versão da história. E quando nós contamos essa história para outra pessoa, parece que nós temos razão, porque a gente coloca como nós sendo muitas vezes a vítima. Aí vem a outra pessoa e ela conta a versão dela. Porque quem está falando aqui é Salomão.
Salomão, ele era o rei e ele agia como juiz também. Então, vinha a pessoa, a outra, e coloca a versão dela, né? Então, todos nós, com as nossas versões, nós temos, parece que nós temos razão. E às vezes só falta o entendimento do que aquilo significou para você, do que aquilo significou para outra pessoa. Muitas vezes nós não buscamos esse significado. E uma conversa do que eu entendi que você me disse, do que ele entendeu, você chega a um esclarecimento. Então, aqui nesse versículo 17, é isso que ele diz. Ó. A primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão, até que a outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. E que é muito fácil de entendimento. Então, vamos lá. Versículo 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lança as pedras da sorte. Indica uma decisão para as questões. Então, ele está falando, quando pessoas poderosas se enfrentam no tribunal, lança as pedras da sorte. Indica uma decisão para a questão, porque eles precisam tomar uma decisão em relação àquilo. Então, as pessoas poderosas, normalmente, têm... Opa, peraí, são dois poderosos. Então, se a gente continuar se degladiando, a gente vai se quebrar. Então, vamos arrumar uma decisão para isso. É isso que ele está nos dizendo aqui. Versículo 20, ou 19. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como as grades, e as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Então, o que ele está nos dizendo? Que é mais fácil, então, você conseguir conquistar uma cidade fortificada do que reaver a amizade de um irmão ofendido. De novo, porque não tem essa coisa de discernimento, conversar, então precisa de sabedoria, né? Porque ele fala que uma vez machucado um irmão, porque, gente, quem nos machuca, ou que nós permitimos nos machucar, normalmente são da família. Nenhuma pessoa que nós não conhecemos, ela não tem o poder de nos machucar. É sempre aquele que nós amamos. E por que isso? Porque existe aquele amor que a gente tem por aquela pessoa, seja um irmão, seja um marido, seja um filho, ou a mãe, e de repente nós nos sentimos, nossa, mas eu sou irmã, eu o amo, ele deveria me conhecer. Gente, as pessoas não conhecem nem a si mesmo. Então, é necessário, às vezes, um diálogo, entender a intenção de cada um. Porque uma vez que fica machucado, ofendido, é muito difícil você reverter essa amizade sem um esclarecimento. Porque às vezes as pessoas forçam a si mesmo para engolir a outra pessoa. É meu irmão, eu vou ter que aguentar, ou é minha mãe, eu vou ter que aguentar. Está errado. As situações, elas precisam ser esclarecidas, porque ainda que nós passamos por cima das coisas, aquela energia está ali. E uma hora ela vai explodir de novo. Inclusive, ontem nós falamos sobre a barragem, né? Você deixar uma como fala, fissura, né, na barragem, depois ela explode, é a mesma coisa. Versículo 20. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Então, a língua, o que é? Nós falamos. Então, o que nós falamos, o nosso corpo inteiro padece por nossas palavras. Porque quando nós falamos algo que prejudica outras pessoas, ou o nosso corpo inteiro padece, seja por situações de doença, ou seja por exemplo, o que nós estamos falando outro dia?
existe um estudo que as pessoas, elas são contratadas, admitidas em empresas por currículo, ou pela profissão, por aquilo que ela faz. Elas são demitidas por comportamento. Então, precisamos cuidar da nossa língua. E a nossa língua, ela fala do que o nosso coração está cheio. Então, precisamos cuidar do quê? Do coração. Então, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, é o 21, versículo. Eu vou ler o 22, Gino, o 20, para depois a gente vir para o 21. Versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Então, a língua ela é responsável pelo nosso sucesso ou pelo fracasso, pela vida e pela morte. Então, precisamos sim cuidar do que falamos. Ainda que o seu coração esteja cheio de alguma coisa ruim que você quer falar, mas pensa antes. Faz o que poderia acontecer? E se eu falar isso, se eu falar aquilo? Então, o entendimento antes de abrirmos a boca é muito importante, porque a língua tem um poder sobre a vida, sobre a morte, sobre nós, pelos nossos acertos e pelos nossos erros, pelos nossos sucessos e pelo nosso fracasso. Então, precisamos cuidar da nossa língua e ajudar o nosso coração, limpar ele o mais rápido possível. Versículo 22. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial do Senhor. Ele está falando de uma esposa, e ele fala bastante, mas ele fala o que é uma mulher que edifica, né? Não são todas, não. Versículo 23. O pobre se expressa com súplicas, mas o rico avarente responde com arrogância. Então, ele está falando aqui que o pobre se expressa com súplicas, pedindo, não sei o quê. Então, é muito complexo, porque se a gente quando a gente vai levar um pouco para os estudos que temos, nós todos humanos, nós temos muitos poderes. Quando nós nos colocamos suplicantes, pedintes, aí normalmente encontra o rico lá arrogante. Então, eu não sei o que é pior aqui, é o arrogante ou você ser suplicante, porque você precisa ser humilde, ser simples, mas dizer o que você quer. Eu preciso disso, ok? Por que você precisa daquilo? Ser claro no que você quer, inclusive com Deus, principalmente, porque é do nosso coração, é com Deus quando nós falamos que as coisas acontecem. Então, nós devemos falar com a emoção, porque a emoção é como se fosse a massinha daquilo que nós queremos. Porque se você pede chorando e com medo de não receber, você não vai receber, ainda que você peça para Deus. Olha que loucura. Se você for estudar, então, Salmos, você vai ver ali uma conversa do Salomão, de Davi, uma conversa de Davi com Deus. Ele nunca está suplicando, ele está falando, ele está conversando como Deus, para Deus entender ele. Porque quando você pede errado, seja para o homem, seja para Deus, vem a coisa errada. Entendeu? Então, aqui, vamos ler de novo, foi o 20... o 23, né? Versículo 23. O pobre se expressa com súplicas, mas o rico avarento responde com arrogância. É complicado. Os dois estão ali numa situação complicada. É a falta de entendimento. O rico não entende que ele precisa... Mas o rico com arrogante, ele não é um rico transbordante. Versículo 24. Cuidado.
as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que é um irmão. Então, ele está nos dizendo assim, para você escolher os seus amigos, porque muitos amigos, e escolhidos de maneira errônea, pode te levar à ruína. Mas existem amigos que são iguais a um irmão, às vezes até mais que um irmão, né? Aquele que... Então, em outras palavras, ele está nos dizendo, existem pessoas boas, pessoas que são boas para você ter no teu caminho, para você dividir, para você conversar, para você pegar conselho dele e que pode te ajudar. Mas existem aqueles que você precisa ter cuidado. Então, é aqui sobre o amigo. E hoje o Provérbios ficou, vamos fazer uma oraçãozinha, pedir a Deus, né? Vamos concluir aqui o nosso versículo de hoje, que foi muito bom, o Provérbio 18. Então, vamos fazer uma oraçãozinha muito rápida e agradecer. Deus, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos escuta. E muito obrigada por mais um dia, por mais essa live, pelas pessoas que eu sei que o Senhor precisa, que essas pessoas, as pessoas que precisam escutar essas orações, que elas escutem, para ter entendimento, para ter sabedoria. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, expressando, lendo Provérbios, expressando o meu entendimento, o que eu entendi até hoje. Eu sei que eu também estou aprendendo, então me coloco à tua disposição para explicar aquilo que eu sei. Peço sempre a Deus. Deus, sempre me dê força, coragem, determinação para ensinar aqueles que precisam ouvir e que Deus nos inspire para que a gente possa falar palavras verdadeiras que realmente ensinem as pessoas. Então, Deus, eu agradeço por mais esse dia e agradeço pelas pessoas que estão conosco. Um beijo grande e até amanhã. Cada um fala do seu jeito, você fala com Deus aí também, muito importante que você fale do seu jeito. E peça sempre sabedoria, sabedoria. Sabedoria vale mais que o ouro e a prata. E compartilhe essa live com outras pessoas. Essa live que é mais uma aula, que é muito interessante, que Deus está sempre nos inspirando aqui para trazer o melhor esclarecimento possível para as pessoas que estão na mesma energia que eu. Um beijo grande, até amanhã. Silene, com você.